Essa história, nossa, é totalmente inédita, assim. É bastidor total. Acho que ninguém sabe dessa história, a não ser eu e o meu parceiro de direção na época, é essa diretora da Band, né? O que aconteceu? Na hora que ela começou a assistir e ela começou a ver as cenas, ela teve meio que uma... Ela teve um desconforto, ela teve um calafrio espiritual. E ela falou, gente, eu não consigo assistir. Vocês filmaram alguma coisa aí que... Não dá. Deixa eu sair. Ela levantou, saiu da sala, largou a gente sozinho lá. E eu fiquei olhando pra cara desse meu diretor junto e eu falei, cara, o que aconteceu? Eu conheço seu conteúdo já há muitos anos, conheço lá desde o Super Cinema, acompanhei muito ali do que você colocava, cursos de Lightroom, vídeos fazendo review de tratamento de cor e várias outras coisas, até quando você estava em Miami, eu lembro. Poxa, que legal! Acompanho, cara, sou do audiovisual, acho que a maioria da galera que era do audiovisual na época acompanhava. E, pô, já tava ansioso para te receber aqui, cara. Que bacana, cara, eu fico feliz. Foi uma história muito, muito interessante minha, né? Porque eu literalmente comecei por trás das câmeras, né? Eu era ou produtor ou alguém que estava literalmente dirigindo uma cena e migrar, né, de trás das câmeras para frente e me tornar uma pessoa exposta, igual eu me tornei agora por causa do paranormal, foi uma transição que exigiu uma grande compreensão minha de mim mesmo, né, da intenção das pessoas, da necessidade que as pessoas têm de entender esses temas, né, e principalmente de se relacionar, né, de criar conexões. Porque o paranormal me ensinou muito sobre isso, né? Porque o que a gente apreende todos os dias lá e entende do nosso público é que as pessoas estavam muito carentes e sozinhas para falar de espiritualidade e falar de temas mais profundos e difíceis. Porque o quanto mais a nossa sociedade avança, mais superficial, mais instantâneo, mais prazeres rápidos a gente está se acostumando a ser exposto, né? Na verdade. Dopamina o tempo inteiro, né? Exatamente. Né? Então, lá no Paranormal, a gente seguiu exatamente o fluxo totalmente oposto disso. Porque os nossos temas são difíceis, são densos, são profundos, eles convidam as pessoas a uma reflexão e um enfrentamento de si mesmos. Sim. Né? Então, assim, a gente foi na contramão oposta de exatamente tudo que estava sendo feito na internet até esse momento. Animal, a gente vai falar disso. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, nos ajude a chegar em 100 mil inscritos, estamos quase lá. Estamos aí acho que próximo mês a gente já chega, né? 100 mil pelo menos. Vocês já chegou, na verdade. Vocês já estão aí em 500. Cara, eu quero entender como que foi, cara, investir em algo que ninguém estava falando. E em que momento você falou, pô, acho que vale a pena eu estar aí diante das câmeras? Que deve ter passado muito parecido comigo, sempre atrás das câmeras. De repente, deixa eu pular para frente aí para ver como que é. Olha, o Máfia, o seu sobrenome é muito interessante. Máfia. Então, Máfia. A galera acha que é apelido, mas é verdade. Máfia, olha só. Hoje, a compreensão que a gente tem desse projeto é que a gente foi guiado por forças que a gente não compreende, tá? Por que eu digo isso? Porque o paranormal, apesar de à primeira vista parecer que é só um programa na internet, ou só mais um podcast, ou só uma peça de entretenimento, você não tem ideia o número de pessoas e de relatos que a gente recebe. Eu vou falar dos casos mais extremos, tá? Para ficar mais fácil. Mas o número de pessoas que abriu mão da ideia do suicídio por conta de tudo que a gente expôs lá no Paranormal ao longo desses 2 anos. Ou pessoas que saíram da depressão, ou pessoas que conseguiram mudar o rumo da própria vida ao entender outras perspectivas além desta
fisicalidade ou materialidade que a gente está acostumado. Então, hoje eu posso te falar com certeza absoluta, que esse nosso projeto, esse projeto que a gente teve, o Paranormal, salvou vidas. Bota fé. Sem medo nenhum. Porque as pessoas que eu encontro, pessoas que me encontram na rua, que mandam mensagem, que mandam e-mail, relatam isso. E eu lembro, nos nossos primeiros episódios, eu lembro de pessoas que entravam no nosso chat, no chat ao vivo, e falavam: gente, hoje foi um dia terrível. Hoje quase eu dei fim à minha vida. Eu tô aqui com vocês para dar uma nova chance para mim mesmo. Então era algum tema, provavelmente a gente estava falando, ou estava recebendo algum médium, algum espiritualista, ou estava falando de projeção astral, ou estava falando de espiritualidade, ou de espiritismo mesmo. Sim. E a pessoa, ela literalmente escrevia no nosso chat isso. Ela falou: hoje foi um dia terrível para mim, eu lembro disso. Eu quase dei fim à minha vida, mas eu resolvi assistir um programa de vocês hoje, dar mais uma chance. Cara, e o que eu tô ouvindo e tô aprendendo com vocês mudou o meu destino. Então, assim, é real. É real. As histórias são reais. Mas você acha que o crescimento e a criação tem uma mão ali da espiritualidade? Tenho certeza absoluta disso. Conta pra gente, como que começou a ideia do Paranormal? Então? Tá, a ideia começou... na verdade, começou alguns anos atrás com o nosso falecido amigo, que é o Vagnão, que ele participou do programa. Ele morreu de câncer ano passado. Morreu de câncer no pâncreas. A gente acompanhou o desencarne dele durante todo esse período, né? O que acontece? Como você sabe, eu trabalhava nos bastidores, Sim. né? E a gente sempre fazia produções muito interessantes, muito diferentes. A gente ia para lugares abandonados, locações, né? De repente, um sítio abandonado no meio do nada. Então a gente ia filmar uma série, por exemplo, de terror ou um piloto de alguma coisa, né? E esse meu querido amigo, o Vagnão, ele sempre gostou muito desse tema, porque ele tinha sido ex-cunhado do Zé do Caixão. Então ele adorava tema de terror. Sim. O que aconteceu? Um dia eu resolvi dar para ele uma câmera de presente, que é uma dessas câmeras de night vision, que filma espectros, filma... Sempre que você bota a câmera em algum lugar, ela pega algum vulto, algum movimento, uma coisa assim. E eu dei de presente uma vez uma câmera dessa para ele. Eu falei: Vagnão, tá de presente. Essa câmera aqui, ela filma espíritos. Eu comprei na Amazon, nos Estados Unidos. É uma câmera, né, que assim, a nitidez é horrível, né? A câmera caça-fantasmas. A qualidade é péssima, mas assim, sempre aparece algum vulto, né? Pode ser só um problema, mas aparece. Provavelmente algum problema eletrônico da câmera. Sempre aparecia um fantasma lá, um vulto, e ele sempre filmava, ele adorava essas coisas, tal, não sei o quê. Uhum. E aí, ele mostrava, ele adorava mostrar. Então a gente fazia produções grandes, lá com 20, 30 pessoas no elenco, e eu falava: Vagnão, mostra aquela filmagem que você fez. Mostra aqui pro pessoal. E aí o que eu percebi? Que todo mundo que ele mostrava tinha uma história para contar. Todo mundo tinha alguma história paranormal ou espiritual para contar. Todo mundo em algum momento viu algum vulto, viu algum espírito, presenciou algum milagre de algum tipo. Um parente próximo que teve alguma coisa. Exatamente. Viu alguma coisa no céu. Uhum. Teve alguma sensação de um ET. Teve algum sonho estranho com algum parente que morreu. Então eu percebi... Que gera boas histórias, né? Normalmente. Exatamente. Então eu percebi que toda vez que eu falava pro Vagnão: Vagnão, mostra aquela filmagem que você fez. Sempre alguém aparecia: cara, eu tive uma história e não sei o quê. Um dia o carro andou sozinho, a porta abriu, eu sonhei com meu avô, eu recebi uma mensagem de um tio, eu vi uma luz no céu. Cara, todo mundo tinha uma história. Você provavelmente deve ter alguma história paranormal na sua vida para contar, que vai ser muito interessante. E eu pensei: cara, isso é muito interessante. Porque imagina se a gente fizer um programa pra gente explorar tudo aquilo que não é explorado e que ninguém fala e que às vezes tem vergonha de falar. Tem um monte de gente que até hoje não foi no Paranormal porque tem vergonha de contar que viu uma nave absurda, gigantesca, em cima do sítio, em determinada viagem que fez. A pessoa fala: como vão interpretar isso? Vão achar que eu tô louco, vão achar que tô inventando. Normalmente é o receio das pessoas, né? É bem essa linha. E aí, eu produzi um piloto, na época, que chamava Caçada Paranormal, para TV Band, para emissora aberta, né? E aí a gente fez bem nos moldes americanos, que era uma caçada mesmo. A gente ia numa mansão abandonada,
num hospital em ruínas e não sei o quê. Levava um monte de equipamento, levava essa câmera que filmava fantasmas. Luz negra, todos aqueles aparatos. Exatamente. Uhum. E aí a gente ficava andando nos corredores, levava médiums também lá. E ficava andando. Era uma coisa mais aventura, era mais entretenimento mesmo. Né? Que era a estética que eu tinha na minha mente de produtor audiovisual, de diretor de fotografia, diretor de cinema. E as referências que são colocadas, né? Exatamente. Desde sempre, né? Então aquela estética da câmera Night Vision, né? Aquela imagem verde, Meio né? bruxa de Blair. Cara, então assim, aquilo me cativava muito. A gente produziu um piloto e foi muito legal porque o piloto ficou incrível, esteticamente ficou muito bacana. Depois você dá uma olhada no trailer. E aí a gente levou lá pra Band, né? E a gente mostrou pra diretora de programação na época. E o que acontece? Quando ela viu... Essa história, nossa, é totalmente inédita, assim. É bastidor total. Acho que ninguém sabe dessa história, a não ser eu e o meu parceiro de direção na época, é essa diretora da Band, né? O que aconteceu? Na hora que ela começou a assistir e ela começou a ver as cenas, ela teve meio que ela teve um desconforto, ela teve um calafrio espiritual. E ela falou, gente, eu não consigo assistir. Vocês filmaram alguma coisa aí que... Não dá. Para, deixa eu sair. Ela levantou, saiu da sala, largou a gente sozinho lá. E eu fiquei olhando pra cara desse meu diretor junto e eu falei, cara, o que aconteceu? Qual foi a sensação que ela teve, né? O que a gente pegou aqui? Exatamente. Tipo, o que aconteceu? E a gente ficou parado, a gente ficou uns 15 minutos, de repente ela voltou. Então, o projeto de vocês é muito bom, eu não quero assistir mais, mas agora eu vou levar pro Saad lá, Mas assim, tá muito forte, tá muito bom, vocês pegaram alguma coisa mesmo, não sei o que. A gente achou um lugar que supostamente era mal assombrado, tinha alguns relatos lá, e uma médium que a gente levou lá também passou mal e tal. Então assim, teve alguma coisa ali, né? E aí ela levou isso para a diretoria, mas daí teve todo esse período da quarentena, né? Essa fase difícil que a gente passou, e aí meio que o projeto morreu. Aí... eu comecei a produzir... As emissoras fecharam as torneiras também, né? Exatamente. Né? Aí, nesse meio tempo, eu tinha esse sonho desse projeto, eu achava o projeto incrível, eu gostava do tema, queria me aprofundar mais, queria explorar a espiritualidade, a paranormalidade, queria entender os fenômenos, queria investigar, era um instinto de aprender. Eu sempre tive uma curiosidade muito forte com esse mundo invisível, né? E eu falei, cara, eu quero entrar nisso, eu quero explorar, eu quero ir em lugar que tem avistamento, né? Quero ir nas grutas onde as pessoas veem luzes ou têm contato com o espírito. Eu quero explorar esse universo. E aí o que aconteceu? No final desse processo de pandemia e quarentena, eu fiquei muito doente. E eu passei 12 dias na UTI, usando respirador. Se quiser, eu posso até mandar o vídeo eu me filmei com o respirador porque eu achei que ia ser... Já achou que já tava nas últimas? Eu achei que ia ser meu último registro, tô falando sério. Mentira. Sério, assim? Eu tenho uma filmagem minha, assim, eu peguei, eu com o respirador. O respirador, o que ele faz? Ele assume o seu pulmão por você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que relaxar sua musculatura para que o ar entre e infle seu pulmão independente do seu músculo, do seu diafragma. Né? Então, assim, é difícil, é uma coisa bem desafiadora, porque você tem que se acalmar ali, né? E no começo você começa a lutar contra a máquina, sabe? Tipo, e a máquina tentando, jogando o ar, e ela puxando, e é um barulhão, faz... Cara, é horrível, assim. E aí eu me filmei, que eu falei, cara, eu não sei o que vai sair disso, né? E muitas pessoas estavam morrendo naquela época. E aí teve uma noite lá, em que veio um médico falar pra mim e falou, cara, olha só, o seu quadro não tá evoluindo, já tá com 12 dias, e se você não melhorar a partir dessa noite, a gente vai ter que te entubar, né? Que é basicamente te colocar em coma. E aí, assim, aquilo pegou muito pesado pra mim, né? E aí eu entrei num dilema, né? Será que eu devo aceitar que vou morrer? Ou será que eu devo lutar ou negar ou me recusar a aceitar a morte? Mas em algum momento você achou que você já estava entregando os pontos ali? Então, esse que é o ponto. Esse foi o dilema que eu entrei. Porque eu pensei o seguinte. Durante alguns segundos,
eu tive um certo conforto em aceitar que eu pudesse morrer. Eu pensei, cara, talvez eu tenha que aceitar. Talvez aceitar seja a melhor coisa. E eu senti meio que eu senti um peso saindo das minhas costas, sabe? Então eu senti um certo conforto nisso. Mas ao mesmo tempo daí eu comecei a pensar nos meus filhos, comecei a pensar na carreira toda que eu lutei tanto para conquistar as coisas que eu tenho, né? Conquistar uma... Tantos anos pela frente ainda, né? Você pensa nisso, porra, exatamente. No meio da vida aqui eu vou morrer. Mas daí eu pensei, será que se eu aceitar a morte, talvez isso me conduza à morte em si? Será que talvez se eu não aceitar, porque eu já vi, eu comecei a pensar nisso, eu já vi várias vezes, várias pessoas no leito de morte falando, não, eu me recuso a morrer. E aí as pessoas têm uma cura repentina, milagrosa, né? Então eu pensei, talvez não. Talvez eu tenha que recusar a morte, não aceitar que eu vá morrer. Talvez isso faça meu corpo, meu espírito reagir. Não sei, mas eu vou seguir essa linha. Mas aceitar a morte me pareceu algo confortável naquele momento. É, né? Quando você tá sofrendo, né? Quando você tá com a ferida ali, né? Exatamente. E aí eu lembro que nessa época, uma pessoa que conversava comigo e que eu conhecia muito pouco era o Guru, que é o Guru do Himalaia, que é o Zé Graça, Sim. que é o meu parceiro de podcast. Abraço, Guru. Em breve ele vem aqui também. Gosto muito do conteúdo dele, tá? De vocês dois, né? Mas admiro bastante. E aí ele conversava comigo. Ele foi uma pessoa que ele demonstrou total empatia, assim, e interesse, cuidado, sabe? E eu tava meio que nessa. Eu falei, cara, se eu sair disso, eu vou fazer alguma coisa que faça sentido para mim e para as pessoas. Mas foi uma reflexão ali. Acho que tudo que eu tenho feito até agora não tem feito o sentido que eu quero. Exatamente. Foi isso. Exatamente isso. Por quê? Porque eu percebi que eu não estava preparado para lidar com aquela situação. Mas então, até então você estava fazendo muito produto de marca, produto publicitário. O que era que não fazia sentido? Era bem isso mesmo. Era corporativo. Vender a pasta de dente. E eu tive uma experiência antes do Paranormal com outro podcast que eu fundei, que aí a gente até pode entrar nesse assunto depois. Que eu me liguei na época. A sua voz ali era meio... Não tinha como não entender que você estava com vilela lá. Cara. Tipo, a sua voz ou você de máscara ali, pô, dava pra sacar que era você. Então assim, nesse outro projeto que eu entrei, nesse outro podcast que eu montei antes, eu percebi que os temas que viralizavam eram justamente aqueles que eram os mais polêmicos, que eram tretas entre pessoas. Que é o que a galera quer ver. Falar mal dos outros, ou arrumar uma briga, ou fazer algum escândalo, ou fazer alguma fofoca. Comediante X fala do comediante Y, a treta que não foi resolvida até hoje. Eu não gosto desse tipo de pegada. Então, esse histórico, para mim, me fez querer entender justamente esses mistérios que podem transformar a vida de alguém em um momento difícil. E aí o que aconteceu? O médico foi lá no hospital, falou, se até amanhã você não tiver uma melhora, um quadro de melhora, a gente vai te entubar, que vai te colocar em coma, né? Então vai ter que fura aqui a garganta, enfia um tubo, começa a respirar por aparelho, assim, cara... Você volta ou morre de vez. Exatamente. Algumas pessoas voltaram, graças a Deus, né? Disso, mas assim, conheci algumas pessoas que voltaram do coma, né, desse período, dessa doença, e assim, voltaram muito fraca, voltaram sem voz, porque teve que furar, então assim, a pessoa meio que não fala mais direito. Sequelas por muito tempo. É terrível, né? É terrível. E aí, foi isso. Então, assim, eu passei aquela noite naquele dilema, né? Eu lembro que eu tava assistindo só History Channel, alienígenas do passado também. Então, assim, meio que tava tudo junto. E os alienígenas fazem parte da minha vida hoje. Então, assim, nesse momento teve tudo, né? Teve um dilema entre a existência, entre a vida e a morte, a existência de um propósito, o guru me mandando mensagem, alienígenas do passado, o tempo todo que eu tinha pela frente ou pelo passado, ou tudo que eu vivi ou deixei de viver. Então, assim, meio que tudo se juntou naquele momento, né? E eu com o respirador, assim, aquela coisa terrível.
E eu adormecia por exaustão, né? Assim, eu ficava tão cansado de estar naquela rotina terrível do hospital, do respirador e das pessoas me furando o tempo todo e as medições e tal, que eu adormeci, né? Daí acordei no dia seguinte e acordei com os médicos medindo já a oxigenação e não sei o que lá. E aí o médico falou, olha, você teve uma melhora. Eu falei, tive? Eu falei, teve. O quadro... Pô, já tava pronto pra morrer, melhorei. Eu quase falei isso. Falei, mas doutor... Agora que eu me conformei. Eu me preparei pra morrer né? E foi isso. Daí ele falou, cara, você teve uma melhora, a sua taxa de oxigenação no sangue melhorou, os seus índices de inflamação também no corpo diminuíram, então assim, vamos continuar, parece que tá funcionando. Que demais. Aí eu falei, caramba... Será que é isso? Então, será que o fato de eu ter mudado a minha vibração com relação à minha própria perspectiva me trouxe uma melhora? Não dá pra dizer. Sim, Tá? Não dá pra dizer nada. Nunca vai saber. Mas aconteceu. Uhum. Mas aconteceu. E aí eu mandei uma mensagem pro guru. Peguei o celular, fraco pra caramba. Eu falei, guru, cara, vamos fazer o paranormal. Vamos fazer e a gente vai contar experiências. Eu falei... Todo mundo tem uma experiência, eu acabei de viver uma. Vamos contar, cara, vai dar certo. Ele não acreditava. Se ele vier aqui, ele vai te falar isso. Ele falava, cara, é um podcast de nicho. Uma hora vai acabar o assunto. A gente vai ter, sei lá, 30 mil inscritos, 70 mil inscritos no máximo. E assim, uma hora não vai ter mais o que falar. E hoje a gente tá com 570 mil inscritos, 200 milhões de views... 300 mil no TikTok, 280 mil no Instagram. As nossas lives são 5 mil pessoas assistindo. A gente faz os nossos eventos com 1.000 pessoas. Então, assim, cara, foi uma mudança de patamar ali para você. Projeto da sua vida até então. Exatamente. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, gostou da história? Quer saber mais? Vá aqui na descrição, pegue o link do episódio completo com o Alê, do Paranormal Experience, e você vai ver várias outras histórias de espiritualidade e paranormalidade. Se inscreva no canal e até o próximo Plugado Podcast. Valeu! Não ficou ruim a pose aqui assim, não?